15 de julho de 2022, na pequena cidade portuguesa de São Miguel do Rio, desapareceu Emília Silva, de 6 anos. Ela brincava na praia junto à água, a poucos metros dos pais. Às 16h20, dela restou apenas uma pequena pegada na areia molhada e uma pequena pá de plástico amarela. 15 de julho, São Miguel do Rio, uma tranquila cidade costeira no norte de Portugal. O dia estava claro, cerca de 27 graus. Na praia familiar estava calmo e pouco movimentado. Antônio e Lia Silva vieram aqui com a filha, Emília. A família instalou-se cerca de 10 metros da água. Emília brincava mesmo à beira da água, com uma pequena pá de plástico nas mãos. Às 16h20, os pais subitamente perceberam que Emília já não estava no seu campo de visão. Antônio foi o primeiro a deixar o telemóvel e começou a procurar a filha com o olhar. Lia, que estava a ler um livro, quase simultaneamente notou a ausência de Emília. Mais tarde, a polícia notaria a diferença nos seus depoimentos. Cerca de 2 minutos de discrepância no tempo. Neste momento, nenhum dos pais ainda percebia quão importantes seriam esses 2 minutos. Na areia úmida, junto à água, ficou uma pegada clara de um pequeno pé descalço. Não havia outras marcas claras. A areia ao redor foi rapidamente pisoteada pelos adultos que se apressaram a ajudar. Os policiais também notaram um sulco pouco profundo, como se algo tivesse sido arrastado pela areia em direção à água. Não foi possível determinar o que exatamente era. O objeto nunca foi encontrado. E mais tarde deixou de ser mencionado até nos relatórios policiais. A pá de Emília estava ao lado da última pegada, mas não tinha danos. A patrulha chegou cerca de 10 minutos depois. Os agentes começaram a busca e logo descobriram um pedaço de tecido azul num arbusto a 20 metros das pegadas de Emília. O tecido imediatamente levantou suspeitas. Um casaco semelhante pertencia a um adolescente que era frequentemente visto no cais local. A polícia decidiu prestar atenção cuidadosa a esta pista, mas não se apressou com conclusões. No mesmo dia, a investigação voltou a atenção para outras pessoas. Uma delas era Luiz Martins, desempregado de 27 anos, visto no dia anterior perto da praia. A segunda figura era um pescador local, de 53 anos, com pequenos episódios criminais no passado. De manhã foi visto com uma cana de pescar numa rocha vizinha, mas no momento do desaparecimento de Emília, presumivelmente já tinha ido embora. O anoitecer em São Miguel do Rio chega por volta das 21h30. A noite rapidamente mergulhava a praia na escuridão. As buscas continuaram já à luz de lanternas, tornando-se cada vez mais tensas e silenciosas. Não havia jornalistas ou transeuntes casuais. Os pais de Emília ficaram quase imóveis no mesmo local onde viram a filha pela última vez. Lia olhava para a areia sob os pés, Antônio para o mar. As buscas duraram várias horas, mas não foram descobertos novos vestígios. Então, às 23h55, um dos voluntários, um mergulhador profissional que examinava as rochas, relatou uma descoberta. Ele estava numa saliência da Rocha Ventas, cerca de 400 metros do local do desaparecimento de Emília. Chegar lá sem equipamento especial é praticamente impossível. O voluntário notou entre as pedras um objeto que na escuridão não conseguiu reconhecer imediatamente com total certeza. A informação foi imediatamente transmitida à polícia. Ainda não chegou confirmação oficial da descoberta. As autoridades decidiram não informar os pais sobre isso. Parecia demasiado arriscado dar esperança neste momento. Os agentes policiais deslocaram-se para perto da Rocha Ventas e continuaram a examinar o território, tentando manter a descoberta em segredo dos estranhos. Na praia estabeleceu-se novamente o silêncio, interrompido apenas por comandos curtos dos policiais e o ruído das ondas. O primeiro dia do desaparecimento de Emília chegava ao fim numa espera tensa. Ninguém dos presentes pronunciava em voz alta o que cada um já suspeitava. Depois da meia-noite, quando já se soube sobre o que o mergulhador descobriu perto da Rocha Ventas, a polícia intensificou as ações investigativas. Já às 2h, os detetives estudavam cuidadosamente todos os detalhes que poderiam esclarecer este incidente. O primeiro no centro das atenções foi o pescador local, visto nas proximidades no dia do desaparecimento de Emília. Por que o pescador negava sua presença na praia?
se as câmaras do bar Casa Marinheiro poderiam ter registrado a sua localização. O bar Casa Marinheiro situa-se um pouco acima da praia, cerca de 700 metros do ponto onde Emília foi vista pela última vez. Os proprietários do estabelecimento ofereceram à polícia para ver as gravações das câmaras. A videovigilância era feita em qualidade padrão. Na gravação, vê-se claramente como o suspeito entra no bar às 15h40 e ocupa um lugar no balcão. Ele bebe café calmamente, quase não falando com ninguém. Às 16h05, o homem paga a bebida, o que é confirmado pelo recibo da caixa e pela fita da caixa registradora. Ele deixa o estabelecimento exatamente às 16h12. Isto é registrado pela câmara direcionada para a entrada. A polícia reviu a gravação várias vezes, fixando cuidadosamente todas as ações do pescador, cada movimento seu. Não restaram dúvidas. O homem realmente estava neste momento no bar e saiu de lá no tempo indicado. Mas então por que ele afirmava no interrogatório inicial que não estava na área da praia neste dia? Isto levantou suspeitas nos investigadores. Era importante descobrir quanto tempo o homem precisaria para percorrer a distância do bar até a praia onde Emília desapareceu. Os polícias verificaram este troço do caminho várias vezes. Por um trilho arenoso e rochoso, uma pessoa adulta normal percorre 700 metros em cerca de 10 minutos. O pescador saiu do bar às 16h12 e Emília desapareceu exatamente às 16h20 e um intervalo de apenas 8 minutos. Isto significava apenas uma coisa. Mesmo que ele se apressasse muito, fisicamente não conseguiria chegar ao local do incidente. Os cálculos eram inequívocos e não deixavam dúvidas. Isto enfraqueceu muito as suspeitas em relação ao pescador, mas a polícia não se apressou a excluí-lo completamente da investigação. Os detetives decidiram fazer uma busca adicional no barco do suspeito, que estava atracado no cais próximo. Por volta da meia-noite, os policias já revistavam a pequena embarcação quando um dos investigadores notou um pano enrolado com vestígios de sangue, que estava na parte da popa. Os investigadores extraíram-no cuidadosamente, compreendendo toda a seriedade da descoberta. A análise expressa foi feita no local, para imediatamente excluir ou confirmar as suspeitas. O resultado foi inesperado. O sangue pertencia a um robalo atlântico, um peixe comercial comum nestes locais. Assim, o pano ensanguentado não tinha qualquer relação com o caso, e foi uma coincidência casual. Esta circunstância finalmente eliminou a suspeita contra o homem, embora inicialmente parecesse extremamente suspeito. Apesar do colapso da principal suspeita, permanecia por resolver a questão de por que o pescador negava a sua permanência na praia. A polícia conduziu mais um breve interrogatório no qual se descobriu que ele tinha medo de atrair atenção desnecessária. O homem já tinha tido problemas com a lei antes e preferiu esconder a sua presença no dia do desaparecimento de Emília, esperando evitar aborrecimentos desnecessários. Entretanto, já depois das 2h, os peritos técnicos estudavam cuidadosamente o local da descoberta feita pelo mergulhador na Rocha Ventas. Lá foram descobertos vestígios claros de impressões digitais estranhas numa das pedras grandes. Isto intensificou as suspeitas da polícia, mas logo os peritos informaram que estas impressões certamente não pertenciam ao pescador. Surgiu uma nova pessoa, cuja identidade era necessário estabelecer urgentemente. Isto tornou-se um problema inesperado que colocou o pescador em segundo plano. Às 2h40, a polícia confirmou oficialmente que o objeto encontrado pelo mergulhador era realmente Emília. A declaração oficial foi breve e os detalhes não foram revelados, mas ficou claro o que exatamente foi descoberto entre as rochas. Os pais foram informados sobre isto cuidadosamente e sem pormenores. Eles deviam permanecer no local e não interferir no trabalho da investigação. Na praia, estabeleceu-se novamente o silêncio completo, interrompido apenas pelas vozes dos agentes policiais e o ruído das ondas. A investigação estava numa fase inicial, mas uma parte importante do caminho já tinha sido percorrida. O pescador, que inicialmente parecia um dos principais suspeitos, agora caía completamente fora do campo de visão das autoridades. Na manhã do dia seguinte, a polícia preparou-se para excluir completamente o homem da lista de possíveis culpados. A verificação do vídeo das câmaras do bar,
Os documentos da caixa e os resultados da busca no barco foram incluídos no protocolo oficial da investigação. O álibi do suspeito número 1 confirmou-se completa e incondicionalmente. Agora, a atenção da polícia dirigiu-se para um novo vestígio. As impressões digitais desconhecidas encontradas na pedra perto do local da descoberta de Emília. Era necessário estabelecer urgentemente a identidade do proprietário destes vestígios. Quem quer que fosse, ele tornou-se o objeto central da próxima etapa da investigação. Entretanto, paralelamente a esta direção de trabalho, a polícia começou a estudar mais profundamente a personalidade de Luiz Martins. O desempregado, que inicialmente foi notado nas proximidades, agora atraía atenção muito mais séria. Os polícias decidiram estudar cuidadosamente as suas ligações pessoais e movimentos no dia do desaparecimento de Emília. O primeiro suspeito foi oficialmente retirado da consideração. Agora começou outra parte da investigação muito mais complexa e delicada. Após a confirmação oficial da descoberta na Rocha Ventas, a polícia mudou o ângulo da investigação. Agora despertaram interesse especial os detalhes da vida privada de Antônio e Lia Silva, pais de Emília. Um desses episódios foi uma transferência bancária inusual para a conta de Antônio 2 dias antes do incidente. 2 dias antes do desaparecimento de Emília, o pai dela recebeu na sua conta bancária 5.000 euros. A remetente era Mariana Fernandes, uma idosa residente em Espanha. Os investigadores precisavam descobrir a razão da transferência. Os documentos fornecidos pelo banco mostraram que a transferência foi feita por Mariana Fernandes, de 68 anos, da cidade de Vigo. No comentário à transferência constava: para férias, para férias. Logo se soube que a remetente era a avó de Emília por parte materna. No entanto, os pais não tinham mencionado antes à polícia sobre este dinheiro. Isto parecia suspeito, e os investigadores decidiram interrogar novamente o casal Silva. Interessava-lhes por que a família decidiu esconder este facto da polícia. Durante o interrogatório, Antônio parecia tenso. Ele explicou que não informou sobre a transferência devido ao desejo de não atrair atenção desnecessária dos vizinhos. Segundo ele, não queria parecer uma pessoa que vive à custa de parentes. Lia confirmou o depoimento do marido. Ela manteve-se mais calma, mas também admitiu que não teria falado sobre esta transferência a estranhos. Os policias aceitaram as explicações do casal como plausíveis, mas decidiram verificar mais uma versão. A versão era óbvia. A polícia devia certificar-se de que este dinheiro não fazia parte de qualquer chantagem ou resgate. Para verificar a versão, os investigadores entraram rapidamente em contato com a avó de Emília. A comunicação foi feita por videochamada. A mulher confirmou a origem do dinheiro e forneceu todos os documentos que confirmavam a transferência. Ela esclareceu que o dinheiro era um presente para a família para organizar as férias de verão e não tinha qualquer outro sentido. Assim, a versão sobre chantagem ou resgate foi completamente excluída. Este vestígio foi oficialmente fechado, mas deixou uma sensação desagradável nos investigadores. Simultaneamente, continuava a perícia médico-legal dos objetos encontrados perto de Emília na Rocha Ventas. Os peritos conseguiram extrair ADN de um homem desconhecido, mas não encontraram coincidências nas bases policiais. Isto complicou muito o trabalho da investigação. No entanto, numa das pedras foi descoberto um fragmento importante, uma impressão digital parcial. Esta impressão já estava na base policial. 2 anos antes foi registrada durante um roubo de bicicleta na mesma cidade. O figurante então era Luiz Martins, o mesmo homem desempregado que anteriormente foi visto perto da praia. O nome de Luiz soou oficialmente pela primeira vez nos materiais da investigação. A polícia começou imediatamente a verificar os seus movimentos no dia 15 de julho, no período das 13h30 às 5 da tarde. Tornou-se criticamente importante confirmar a sua localização neste intervalo de tempo. Os investigadores entrevistaram vizinhos e conhecidos da família Silva, tentando descobrir se Luiz conhecia pessoalmente algum deles. Descobriu-se que ele aparecia periodicamente perto do bairro onde a família vivia, mas ninguém se lembrava de contactos diretos com eles. A polícia, paralelamente, começou a estudar gravações de câmaras de lojas e postos de gasolina para rastrear a rota de Luiz no dia do desaparecimento de Emília.
mas dados claros neste momento não havia. O seu álibi permanecia não confirmado, e este facto não permitia aos investigadores finalmente estreitar o círculo de suspeitos. Antônio e Lia, a esta altura, já tinham sido libertados para casa. A polícia recomendou-lhes não deixar a cidade e manter contato. Apesar do nervosismo causado pelo episódio com a transferência, não restavam razões formais para suspeitar do casal. O foco da investigação agora deslocou-se completamente para Luiz Martins. O seu nome era mencionado nos relatórios policiais, embora acusações formais não lhe fossem apresentadas. Os investigadores agiam cautelosamente, evitando conclusões precipitadas. Ao fim do mesmo dia, os detetives receberam informação adicional sobre a personalidade de Luiz. Descreviam-no como uma pessoa fechada, que frequentemente passava tempo sozinho. Ele não tinha trabalho estável e periodicamente entrava no campo de visão da polícia por pequenas violações da lei. Os investigadores registraram estes dados nos relatórios, mas continuavam a não mencionar motivos e a não fazer conclusões sobre a sua culpabilidade. Na etapa atual da investigação, isto era prematuro e poderia prejudicar a investigação. Ao fim do dia, a polícia ainda não dispunha de informação precisa sobre os movimentos de Luiz no dia do desaparecimento de Emília. Sem esta informação, a investigação não podia avançar, embora as pistas indiretas já indicassem insistentemente exatamente ele. Os investigadores compreendiam que nos próximos dias teriam de esclarecer completamente a rota de Luiz, descobrir o que o ligava ao local do incidente e determinar se ele tinha relação com o acontecido. Até este momento, Luiz permanecia em foco, mas ainda estava na sombra. A investigação continuava em completo silêncio e cautela. A cada hora a situação complicava-se e a incerteza crescia. A polícia sabia que qualquer declaração precipitada poderia interferir na resolução do caso. Por isso, todos os passos eram executados lenta e metodicamente. Alguns dias depois de a polícia ter excluído completamente a versão financeira, a investigação estreitou-se cada vez mais em torno da personalidade de Luiz Martins. Exatamente neste dia, os investigadores receberam provas que significativamente reforçavam as suspeitas contra ele. Na pedra, que foi reconhecida como arma do crime, manifestaram-se claramente as impressões de Luiz Martins. Os investigadores apresentaram-lhe este facto, mas Luiz categoricamente declarou: "Eu não estive na praia nesse dia." Na mesma manhã, a polícia conduziu um inquérito repetido aos vizinhos de Luiz. Um deles confirmou que no dia 15 de julho, cerca das 3 da tarde, viu Luiz dirigindo-se pelo trilho que leva diretamente à Rocha Ventas. O vizinho estava seguro das suas palavras, embora tenha notado que Luiz se comportava normalmente, não atraindo atenção. Após o depoimento do vizinho, os investigadores obtiveram permissão para revistar a habitação de Luiz. Na busca da sua casa, foi encontrado um diário com várias anotações estranhas. Eram notas de observações sobre famílias que regularmente descansavam na praia, e o nome Emília estava cuidadosamente contornado a vermelho. A polícia fez a Luiz uma pergunta direta sobre o significado destas anotações. Ele insistia que eram simples observações feitas por tédio, e nada havia de suspeito nelas. Os investigadores não se apressaram a concordar com esta afirmação. Os agentes interrogaram novamente Luiz sobre os seus movimentos. Ele não negava que às vezes passeava perto das rochas sozinho, mas afirmou com certeza que não se lembrava do tempo exato dos passeios no dia do desaparecimento de Emília. As câmaras do bar, situado próximo, não podiam registrar esta parte do trilho, por isso não havia provas diretas do movimento de Luiz. No mesmo dia, os polícias fecharam completamente mais um vestígio falso. Tomás Gomes, o adolescente a quem anteriormente pertencia o casaco azul, foi novamente interrogado. Ele explicou à polícia que perdeu este casaco ainda na primavera e há muito não o via. Tomás confirmou as suas palavras com uma videochamada com a mãe, feita às 4 da tarde do dia 15 de julho, o que excluía completamente a sua presença no local do incidente. Os investigadores certificaram-se de que o pedaço de tecido azul não tinha relação com o desaparecimento de Emília, e este vestígio falso foi definitivamente fechado. No entanto, algumas horas depois, o vizinho de Luiz contactou novamente a polícia. Ele lembrou-se de mais um detalhe anteriormente não mencionado. Pelo mesmo trilho, um pouco depois de Luiz,
ia um homem desconhecido com um capuz preto. Esta afirmação causou uma nova onda de dúvidas, e a polícia começou a verificar também este episódio. Os investigadores rapidamente encontraram o desconhecido. Revelou-se ser um turista fotógrafo, que realmente estava no trilho neste momento. Ele mostrou de bom grado à polícia as fotografias feitas no dia 15 de julho. Pelas imagens e metadados, ficou imediatamente claro que isto não tinha qualquer relação com o desaparecimento de Emília. Assim, também este vestígio falso foi oficialmente fechado. Entretanto, a principal pista, o diário de Luiz, fazia a polícia estudar mais cuidadosamente a sua personalidade e comportamento. Nas páginas do diário havia descrições claras, quase frias, de como as famílias passavam tempo na praia. Mas especialmente detalhadas eram as anotações exatamente sobre Emília e os seus pais. No diário não havia ameaças nem quaisquer planos evidentes. Era apenas uma recolha seca e precisa de informação. Mas esta abordagem alarmou os investigadores. As anotações mostraram que Luiz repetidamente e sistematicamente observava Emília e a sua família muito antes do incidente. Ao mesmo tempo, Luiz continuava a insistir na sua completa não participação no caso. Ele assegurava à polícia que nunca se aproximou da Rocha Ventas exatamente nesse dia e de forma alguma poderia ter deixado as suas impressões na pedra encontrada lá. Os peritos judiciais estudaram a pedra mais uma vez e confirmaram que exatamente ela foi usada na prática do crime. O seu peso era cerca de 4 quilogramas. A própria pedra estava no local há muito tempo. Mas as impressões frescas claramente indicavam que recentemente alguém a pegou nas mãos. A polícia solicitou perícia adicional de ADN para confirmar ou excluir a ligação de Luiz com a pedra. À espera dos resultados, os investigadores reforçaram a vigilância sobre Luiz, mantendo completa cautela nas suas declarações públicas. No dia 28 de julho, chegou o resultado do laboratório. A coincidência do ADN de Luiz com as amostras na arma revelou-se quase absoluta. A probabilidade de erro constituía menos de 1 em 10 milhões. Este foi um momento de viragem extremamente importante na investigação. A partir de agora, a polícia tinha provas diretas da presença de Luiz no local do incidente e a sua afirmação de que não esteve na praia foi definitivamente refutada. Todos os vestígios falsos ligados a outras pessoas, o pescador, o adolescente e o fotógrafo, foram oficialmente fechados. O foco da investigação agora concentrou-se apenas em Luiz Martins. A polícia passou à próxima etapa importante: a reconstituição detalhada da rota do suspeito e o esclarecimento do seu motivo. Luiz era a única pessoa a quem a investigação agora tinha questões claras e pistas concretas. A esta altura, ninguém de fora já era mencionado, e todas as forças da investigação foram direcionadas para estabelecer o quadro completo das suas ações no dia da tragédia. Os próximos dias deviam tornar-se chave na compreensão de por que isto aconteceu e qual foi o motivo de Luiz. Após 7 meses de investigação, análise de dezenas de documentos e estudo de centenas de detalhes, o processo judicial sobre o caso do desaparecimento de Emília Silva chegou ao ponto final. Na sala do tribunal reinava silêncio absoluto quando o juiz anunciava os momentos-chave do caso. Luiz Martins era o único que estava sentado na zona especial atrás de vidro blindado, olhando para o chão à sua frente. O tribunal forneceu provas irrefutáveis. Dados de rastreamento GPS do telemóvel de Luiz, obtidos através da atividade do seu dispositivo nas torres celulares. Segundo eles, no dia 15 de julho, Luiz realmente se movia pela rota que passava perto da praia familiar de São Miguel do Rio, e depois dirigia-se claramente para a Rocha Ventas. Os peritos mostraram detalhadamente. Luiz percorreu 400 metros por terreno rochoso em cerca de 8 minutos. Isto encaixava nos cálculos da polícia e confirmava completamente que ele podia estar na Rocha Ventas no momento necessário. Agora todas as dúvidas desapareceram definitivamente. Luiz estava lá no momento da tragédia. O tribunal também apresentou os resultados da perícia dactiloscópica. As impressões digitais na pedra com peso de cerca de 4 kg encontrada no local do incidente coincidiam completamente com as impressões de Luiz. Ele já não negava a sua presença, embora continuasse a recusar-se categoricamente a explicar a razão das suas ações.
O procurador leu excertos do diário de Luiz, mostrando que ele seguia a família Silva durante 2 semanas antes do acontecido. As anotações eram secas, desprovidas de emoções, com fixação clara do tempo e comportamento dos membros da família. Mas exatamente o nome de Emília estava destacado separadamente, cuidadosamente sublinhado a vermelho. O próprio Luiz calava-se quando lhe perguntavam sobre motivos. Ele não demonstrava quaisquer confissões ou emoções. Então tomou a palavra o perito psiquiatra convidado, que trabalhou com o réu durante vários meses. O seu relatório esclareceu a possível causa do crime. O perito explicou que em 2020, Luiz perdeu a sua filha. Isto aconteceu acidentalmente, mas afetou gravemente o seu estado psíquico. Após a tragédia, Luiz tornou-se fechado e distante. Desenvolveu um estado de depressão crônica, acompanhado de inveja patológica às famílias felizes. O psiquiatra enfatizou especialmente: Luiz não era inimputável, ele compreendia claramente os seus atos. Mas as vivências internas e a profunda crise emocional distorceram a sua percepção da realidade e geraram agressividade inexplicável à felicidade alheia. A família Silva casualmente tornou-se objeto da sua atenção obsessiva. Em seguida, o tribunal anunciou detalhadamente a reconstituição completa do incidente. Luiz apareceu perto da praia por volta das 15 horas. Cerca das 16h15 atraiu Emília com um brinquedo brilhante, um catavento, e despercebidamente levou-a em direção à Rocha Ventas. Exatamente lá, num local escondido dos olhos, aconteceu a tragédia. Luiz desferiu um golpe preciso com a pedra, após o qual deixou Emília no local, contando com a maré da noite, que devia subir 30 centímetros e esconder todos os vestígios. Depois disto, Luiz deixou o local pelo trilho superior no cume das rochas. As câmaras do bar não cobriam este território, o que lhe dava a hipótese de sair despercebido. Apenas graças à descoberta casual do mergulhador e ao trabalho operativo da polícia foi possível encontrar rapidamente vestígios do crime. A sala do tribunal ouvia a leitura da sentença com tensão completa. Luiz não manifestava quaisquer emoções até o momento em que o juiz anunciou a sua punição: 25 anos de privação de liberdade com tratamento psiquiátrico obrigatório. Neste momento, Luiz inesperadamente levantou-se e tentou causar danos a si próprio com uma pequena lâmina escondida na manga da camisa. Os guardas reagiram instantaneamente e a situação foi controlada. O incidente foi registrado pelas câmaras da sala do tribunal. Mais tarde foi cuidadosamente analisado. O tribunal foi obrigado a anunciar uma pequena pausa, após a qual a sessão terminou com a aprovação oficial da sentença. Após a leitura da sentença, Luiz foi imediatamente transferido para uma instituição médica especial, de onde mais tarde foi levado para um bloco prisional com controle especial. A decisão do tribunal ninguém das partes contestou. Não foi apresentado recurso. O caso foi oficialmente fechado e transferido para o arquivo da polícia sob o carimbo Acesso Limitado.